Helena se aproximou, quase hipnotizada. Estendeu a mão para tocá-la. A bailarina parou abruptamente. E então ela ouviu respiração. Lenta, profunda. Vinha de dentro do berço. Seu corpo inteiro arrepiou. Aproximou-se devagar. Puxou o lençol que cobria o interior. Helena sempre foi descrita como alguém que carregava no olhar uma curiosidade difícil de domar. Era uma jovem de 23 anos, de estatura mediana, corpo levemente curvado pelo hábito de passar horas diante de livros e computadores, pesquisando histórias antigas. Tinha cabelos castanhos longos, quase sempre presos de forma apressada, como se nunca tivesse paciência para penteá-los direito, e olhos escuros grandes que sempre pareciam atentos a algo que os outros não percebiam. Sua pele era clara e em certas luzes parecia refletir tons dourados, uma herança de avós que viveram sob sol de fazendas mineiras. As pessoas diziam que ela falava pouco, mas observava muito. Era esse traço que a tornava uma boa estudante de história da arte, sempre interessada em detalhes que passavam despercebidos aos colegas, enquanto os outros olhavam para uma pintura e enxergavam apenas uma cena. Helena via a tensão nos traços, o significado oculto nas sombras, o silêncio das cores escolhidas. Naquela tarde de domingo, ela estava em uma excursão acadêmica com outros estudantes, registrando construções antigas de uma cidade pequena no interior. Todos estavam animados com as igrejas barrocas e praças coloridas, mas Helena, como sempre, se afastou do grupo. Vestia calça jeans escura, tênis surrados de tanto caminhar e uma camisa branca simples que, com o vento, moldava-se ao corpo sem que ela percebesse. A câmera fotográfica pendia em seu pescoço, batendo levemente contra o peito a cada passo. Foi quando seus olhos encontraram algo que os outros ignoraram. Uma casa no fim da rua, isolada, que parecia esperar por alguém. O portão de ferro estava torto, coberto de ferrugem, com uma das dobradiças quase solta. A pintura verde, já apagada pelo tempo, descascava em placas largas. Helena parou diante dele. Sentiu o vento soprar mais frio, levantando fios de cabelo soltos em seu rosto. Ela olhou para trás. Os colegas ainda estavam na praça, rindo, tirando selfies, completamente alheios àquela construção. E foi nesse instante que algo dentro dela se moveu. Não foi exatamente uma decisão. Era como se seus pés tivessem escolhido antes de sua mente. Ela empurrou o portão, o metal rangeu num som longo, agudo, e reverberou pelo ar como um aviso. Helena respirou fundo, apertou a câmera contra o peito e entrou. A primeira sensação foi o cheiro. O ar era úmido, carregado, como se décadas de mofo estivessem acumuladas ali dentro. O chão de madeira rangia debaixo dos seus pés e cada passo parecia despertar a casa de um sono profundo. As janelas estavam fechadas, cobertas por cortinas rasgadas que balançavam levemente, embora não houvesse vento ali dentro. Os móveis, todos cobertos por lençóis amarelados, se erguiam como fantasmas imobilizados assistindo à sua entrada. Helena sentiu o coração acelerar, mas sua curiosidade era maior que o medo. Levantou a câmera e tirou uma foto. O flash iluminou a sala por um segundo.
revelando o contorno dos móveis e a poeira suspensa no ar, que parecia se mover como partículas vivas. Quando o clarão se apagou, a porta atrás dela bateu com um estrondo. Ela se virou imediatamente. A maçaneta sacudiu, mas não abriu. Estava trancada. Sozinha, trancada e com a sensação de que a casa respirava. A sala principal dava para um corredor estreito, iluminado apenas por uma lâmpada fraca que piscava como se estivesse prestes a apagar. Nas paredes, quadros antigos, retratos, pessoas que ela não conhecia, mas que a observavam como se soubessem seu nome. O primeiro retrato era de um homem alto, de barba espessa, vestindo roupas do início do século passado. Seus olhos escuros, pintados em óleo, a seguiram quando ela passou. Helena desviou rapidamente o olhar, mas sentiu o peso do quadro em suas costas. De repente, um som interrompeu o silêncio. Passos. Passos leves, como os de alguém descalço, ecoando atrás dela. Ela girou rápido. Nada. Apenas a penumbra do corredor. Alô? Arriscou, sua voz saindo mais fraca do que gostaria. A resposta veio como um sopro, uma risada infantil, breve, mas clara. Helena engoliu em seco. A risada vinha de uma das portas fechadas. A maçaneta fria girou facilmente. O quarto tinha paredes cobertas por um papel azul claro descascado. Brinquedos estavam espalhados pelo chão. Bonecas antigas, um urso sem olhos, carrinhos de ferro com rodas quebradas. No canto, um berço de ferro enferrujado. E no centro do quarto, uma pequena caixa de música. A tampa estava quebrada, mas a bailarina de porcelana girava sozinha, lentamente, sem emitir som algum. Helena se aproximou, quase hipnotizada. Estendeu a mão para tocá-la. A bailarina parou abruptamente. E então ela ouviu respiração. Lenta, profunda. Vinha de dentro do berço. Seu corpo inteiro arrepiou. Aproximou-se devagar. Puxou o lençol que cobria o interior. Vazio. O coração disparou. Ela recuou, tropeçando em um brinquedo. Nesse instante, um quadro da parede caiu sozinho. O vidro estilhaçou-se no chão. Helena olhou para o reflexo. Não era seu rosto. Era o de uma criança de olhos completamente negros que sorria para ela. Um grito escapou de sua boca. Helena saiu correndo, bateu a porta e seguiu pelo corredor sem olhar para trás. A próxima porta a levou a uma sala enorme. Uma mesa comprida dominava o espaço, coberta por um tecido grosso e manchado. Pratos de porcelana estavam dispostos, cada um com talheres de prata e cálices erguidos, como se o jantar tivesse sido interrompido apenas alguns instantes antes. A poeira cobria tudo, mas as cadeiras começaram a se mover, uma por uma, arrastando-se pelo chão de madeira, rangendo, formando um círculo ao redor da mesa. Helena recuou, mas seus pés pareciam grudados ao chão. No centro da mesa, uma vela se acendeu sozinha. A chama tremulava, lançando sombras que se contorciam nas paredes. E então vieram as vozes. Primeiro um sussurro, depois dois, depois dezenas, centenas, até se tornarem uma corrente de murmúrios em diferentes tons. Fica. Uma voz infantil se destacou. Fica conosco. Helena se abaixou instintivamente. Foi então que viu mãos, pequenas mãos pálidas surgindo debaixo da mesa, tentando agarrar seus tornozelos. Ela chutou, se libertou e correu para a próxima porta desesperada. O quarto seguinte tinha paredes descascadas, uma cama antiga e no canto um espelho enorme. O vidro estava trincado, refletindo a luz fraca do corredor em fragmentos. Helena se aproximou. Seu reflexo a encarava, mas algo estava errado. A imagem se movia um segundo depois dela, como se houvesse um atraso. Então ela viu.
No reflexo, atrás dela, havia um homem alto, de terno preto, parado no canto. Ela se virou rápido. Nada. No reflexo, o homem ainda estava lá. Agora sorria. O espelho começou a rachar mais, com estalos que ecoavam pelo quarto. De dentro do vidro, uma mão pálida surgiu, dedos longos, unhas afiadas tentando alcançá-la. Helena empurrou o móvel contra o espelho. O vidro explodiu em estilhaços, mas os cacos não caíram. Ficaram suspensos no ar, rodopiando ao redor dela. Cada fragmento refletia algo diferente. Criança chorando, sombras se contorcendo, o jantar inacabado e ela mesma, presa do outro lado, batendo desesperada contra o vidro. Helena fechou os olhos e saiu correndo. De volta à sala principal, a porta de saída estava aberta. Ela correu até lá, atravessou e voltou para a mesma sala. Tentou novamente o mesmo. Cada vez que atravessava, retornava ao ponto inicial, como se estivesse presa em um ciclo. As vozes começaram a rir, mais alto, mais perto. É domingo, e aqui ninguém vai embora no domingo. O relógio da parede começou a bater meia-noite. Não parava. Tocava, tocava, tocava. As lâmpadas estouraram, mergulhando tudo em trevas. No escuro, mãos frias a agarraram, primeiro os braços, depois as pernas, depois os cabelos. Helena tentou lutar, mas eram muitas. Foi arrastada pelo chão, de volta ao quarto da criança. O berço agora não estava vazio. Uma criança pálida, de cabelos negros, a observava, imóvel. Os olhos eram 2 buracos escuros, sem luz. Ao redor, sombras humanas se contorciam nas paredes, como se tentassem escapar. Você chegou tarde, disse a criança, com uma voz grave demais para seu corpo pequeno. Agora é uma de nós. As sombras avançaram cobrindo Helena. Ela gritou, lutou, mas foi engolida pelo breu. O quarto voltou ao silêncio. Dias depois, os colegas da excursão voltaram à cidade. Não encontraram Helena. Apenas sua câmera caída no jardim. As últimas fotos eram impossíveis de explicar. O corredor iluminado, o jantar posto e, na última imagem, a mesa com um prato a mais. Na cadeira, como se alguém tivesse acabado de se sentar, havia uma sombra sorrindo.